Semana Move, por uma América Latina mais ativa. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este encontro virtual que tem como tema esporte, saúde e transformação pessoal, que reúne as unidades do SESC de Guarulhos, Osasco, Santo André e São Caetano, fazendo parte da programação da Semana Move de 2020. A Semana Latino-Americana de Esporte e Atividade Física, Semana Move, é uma ação realizada por organizadores, escolas, clubes ou pessoas motivadas a oferecer atividades de acesso livre para a sua comunidade. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância de praticar atividade física regularmente. Nessa edição, a programação acontece entre os dias 19 e 27 de setembro de 2020. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes do SESC Santo André e conduzirei este bate-papo com vocês. O SESC é uma empresa de caráter privado, mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através de suas diversas linhas de atuação. Este vídeo tem a intenção de dialogar a respeito das transformações pessoais que acontecem pelo ou através das diversas práticas ou pesquisas a respeito da atividade física e esporte. Acreditamos que esse vídeo contribua significativamente com os mais diversos atores do segmento esportivo e áreas correlatas, como setores das empresas que estudam o fenômeno da saúde no ambiente de trabalho, de empresas que atuam com a inclusão de práticas saudáveis na vida das pessoas, ou mesmo para aqueles que pretendem uma modificação no estilo de vida, da qual a inclusão e a permanência das atividades físicas favorecem e aceleram esse processo. Neste encontro, contaremos com a participação da Rosimeire Padula, formada em fisioterapia pela Universidade de Marília, docente do curso de fisioterapia e do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo. Pesquisadora e consultora em saúde do trabalhador e ergonomia nos temas exercícios físicos, comportamento sedentário e inatividade física, pausas para descanso, rodízios de tarefas, educação em saúde. Pós-doutorado em biomecânica ocupacional e ergonomia pela Northeastern University, de Boston, Estados Unidos. Mestre e doutor em fisioterapia, fisioterapia preventiva e ergonomia pela Universidade Federal de São Carlos e especialista em gestão pública pela Unifesp. Estará com a gente também Beto Pandiani, velejador, palestrante e escritor. Velejou da Antártica à Groenlândia, cruzou 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico, sempre a bordo de pequenos catamarãs sem cabine. Tem publicado 6 livros, um de histórias, O Mar é Minha Terra, e 5 fotográficos pela editora Terra Virgem. Cursou administração de empresas pela PUC, foi empreendedor na Noite Paulistana, tendo em seu currículo Aeroanta, Olivia, Singapore Sling, Mr. Fish, Clube Base e Lounge. Durante 10 anos competiu na classe Hobbycat 16 e chegou a campeão norte-americano. Completará esse grupo de pessoas participando dessa atividade Ricardo Capriotti, 53 anos, apresentador de rádio e televisão com mais de 30 anos de experiência no jornalismo esportivo. Tem no currículo a cobertura de importantes eventos internacionais, como Copas do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos. Não só fala, mas também pratica o esporte. Há mais de 20 anos, dedica-se a corridas de longa distância, tendo completado mais de uma centena de provas no Brasil e no exterior. Desde já, agradecemos muito pelos aceites de todos vocês em participar conosco dessa ambiciosa e importante empreitada em falar sobre transformação pessoal através da atividade física e esporte. Aproveito agora para lançar uma primeira fala que gostaria que todos vocês comentassem. Como foi que a atividade física ou o esporte transformou a vida pessoal de vocês? Bom, eu acho que o meu contato com o esporte, ele já começou desde a adolescência, né? Sempre gostei muito de esportes, apesar da minha estatura não contribuir muito, porque eu tenho 1,56 m, mas eu praticava vôlei, basquete, né, esportes que precisam de um pouco mais de estatura. Mas assim, sempre gostei muito
da prática esportiva, da dança, e participei, inclusive, de campeonatos e ganhei medalhas nessas participações. E quando eu fui escolher a minha profissão, que é ser fisioterapeuta, eu acho que teve muita relação com esse meu envolvimento com o esporte, né? Então, quando eu fui para a universidade fazer o curso de fisioterapia, num primeiro momento eu não pensei em cursar educação física, não sei por que naquele momento, mas acho que era pelo cuidado. Eu me identifiquei muito com a fisioterapia porque eu queria ajudar e a cuidar das pessoas. E quando eu fui para a graduação, basicamente a minha formação era em reabilitação, né? A formação de um fisioterapeuta, até pela história da profissão, está relacionada muito mais à reabilitação do que à prevenção e à promoção de saúde. E aí, quando eu estava na graduação, no último ano da graduação, eu acabei optando por prestar o mestrado, né, lá na Universidade de São Carlos, na Federal de São Carlos. E a indicação que eu tive para o mestrado foi para ir conversar com uma professora que era justamente da área de promoção de saúde. Naquela época a gente chamava de fisioterapia preventiva, né? Hoje a atuação é dentro da área de saúde ocupacional e ergonomia, que envolve uma área muito mais ampla do que a minha formação, né, inicial de fisioterapeuta. Porque o conhecimento da área de saúde ocupacional envolve e articula muitas outras áreas de formação. E quando eu saí da graduação, acho que esse foi um grande e um desafio transformador, né, na minha vida, é que a área preventiva, a área de promoção de saúde, era uma área muito pequena e uma área pouco privilegiada, né? As pessoas ainda continuavam, então eu sou formada há 20 anos, e essa área ela não era tão enfatizada, né? Muitas pesquisas, muitos estudos, muito mais na área de reabilitação, então para dor lombar, focado na doença e não focada na saúde. Então, eu confesso que foi um grande desafio para mim me inserir e desenvolver pesquisas nessa área, né? Principalmente focadas à saúde do trabalhador, visando, então, a promoção de saúde por meio do exercício físico dentro do ambiente de trabalho, né? A realização de práticas de exercício dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente pode pensar em contextos de exercícios mais curtos, de pequena duração, de longa duração, mas o que veio acontecendo a seguir, principalmente, né, com mudanças nas políticas públicas de saúde, é que o foco em prevenção com a criação do SUS foi muito mais evidente. Então, as próprias políticas dos municípios, das cidades, né, o SESC, por exemplo, é um grande motivador, né, dessas práticas de exercício, da prática da cultura, junto a outras unidades de saúde dos municípios, pelo SUS. Isso transformou muito a saúde pública com foco na prevenção. Então, acho que esse é o grande ponto transformador aí, né, da minha prática profissional. Bom, eu nasci em Santos, né, de frente para o mar, sou filho de um velejador, meu pai era italiano, velejava na Europa na década de 20, 30, quer dizer, era raro quem praticava esporte nessa época no mundo, né? E quando meu pai veio ao Brasil, ele me contava as histórias, eu morava em Santos, na época eu era bem moleque, andava de bicicleta, corria na praia, essas coisas, né? Quando nós mudamos para São Paulo, eu sou alto, né? Então, naturalmente, me jogaram no basquete, né? Mas eu com 1,98 m, é uma altura ingrata para o basquete, que você não é nem o pivô, nem o ala, né? Se você for um pivô, você é pequeno, se você for um ala, você é muito grande, né? Na época, né? Mas eu comecei tarde no basquete, nunca joguei bem, né? Mas joguei no Pinheiro, joguei no Paulistano. E depois de um tempo eu migrei para o squash até o dia que eu comprei um barco. No dia que eu comprei um barco, eu tinha 22 anos, comprei um catamarã pequeno de competição, né, o Hobbycat 16, que era o que eu queria fazer a vida inteira, velejar.
E na primeira regata que eu entrei, eu falei, não, é isso que eu quero fazer o resto da vida, competir. Eu fui mordido pelo bichinho da competição, né? E comecei a velejar aqui na represa de Guarapiranga. Fui para Ilhabela, naturalmente, para os campeonatos. Comecei a viajar pelo Brasil. Paralelo à minha atividade profissional, que era restaurante, casa noturna, eu velejava quase que profissionalmente, né? Porque o que eu ganhava na noite, eu gastava no dia comprando barco, treinando, viajando. Aí comecei para a Europa, comecei para os Estados Unidos, competindo em alto nível, né? Com os melhores velejadores do mundo. E isso requer muito treino, né? Porque o iatismo, a gente fala que a hora bunda do barco é o que vale, né? Quantas horas você estiver treinando. E é um pouco diferente de outros esportes, porque o barco, né, é um equipamento que você tem que ter, que é complexo, né? Não é comparado ao automobilismo, vamos dizer assim, né? E também é caro, né? Porque você, para viajar com barco, ir para a Europa, né? Alugar barco fora do Brasil. Mas o que foi importante para mim durante as competições foi o autodesenvolvimento, né? É você desenvolver a autoconfiança, você desenvolver a humildade. Tem uma coisa interessante, logo que eu comecei a velejar, eu ganhei uma carteira de sócio da classe Hobbycat, né? Porque é uma classe que tem no mundo todo, e tinha uma frase escrita no final, no verso, que eu só fui ler uns meses depois, e essa frase transformou minha vida. A frase dizia o seguinte: seja curioso na derrota e humilde na vitória. E essa frase, ela expressa toda o meu entendimento a respeito de tudo que se empreende na vida, né? E o iatismo é um esporte complexo e às vezes você pode ter uma felicidade de chegar bem numa regata. Mas se você não entendeu porque você chegou bem naquela regata, dificilmente você vai chegar bem novamente. Então, essa coisa de você ser humilde na vitória e curioso na derrota, é aquele olhar que você tem que ter para você com honestidade, é um olhar de autorresponsabilidade, de desenvolvimento, de procurar conversar com os velejadores que são melhores do que você para você obter informações, né? E foi assim durante muitos anos, até que eu cheguei no título mais importante do mundo naquele ano, que eu ganhei nos Estados Unidos. E aí eu fiquei no dilema se eu ia fazer uma carreira olímpica ou não, né? Todo mundo sabe que uma carreira olímpica é algo muito caro, quando é individual, não quando você é coletivo, um clube, não, porque você pertence a um clube, mas no caso do iatismo, essa coisa assim, é muito caro, né? E foi nesse ano que eu encontrei um amigo meu, velejador, e nós decidimos fazer a primeira das viagens, né, que foi Miami-Ilhabela, nesse mesmo tipo de barco, sem cabine, aberto, sem absolutamente nada. E aí comecei uma série de viagens pelo mundo, inéditas, né? Porque quem viaja viagens oceânicas, né, como família Schurman, outros tantos, viaja num barco cabinado de toneladas, com cabine, com cozinha, com tudo. Nosso barco é um barco esportivo, que tem 200 e poucos quilos, né? A gente brinca que é uma jangada high-tech, e nessa jangada você veleja 12 horas no dia com performance física, né? Então, no final do dia, você chega numa praia, numa ilha, arrebentado, dorme, acampa, sai no outro dia, e assim foi Miami-Ilhabela, 289 dias, depois veio a viagem do Chile, a gente passou por baixo da América do Sul, né? O primeiro barco sem cabine do mundo a dobrar o Cabo Horn. 2003 nós fomos o primeiro barco a ir para a Antártica, barco sem cabine, né? Cruzamos o Drake, o pior mar do mundo, também num barco aberto. E são projetos de alta performance, né? E o interessante assim na minha vida é que eu tenho 63 anos, continuo velejando e 2022, com 64 anos, eu vou para o Ártico, ficar 100 dias entre o Alasca e a Groenlândia, contornando a calota polar. E o meu desafio hoje é fazer um programa físico para chegar na saída em 2022 bem, para aguentar. Então, a grande transformação para mim foi entender que tudo é possível, desde que você faça com responsabilidade, com amor, com paixão, com entusiasmo,
E a nossa geração aqui, acho que de todos nós que estamos aqui, eu falo, viemos para quebrar um paradigma, né? Você vê aí o Capriotti correndo, né? Os nossos pais nessa idade já eram senhores, e nós estamos aqui mantendo uma atividade, não vamos dizer que somos atletas de primeira linha, mas somos atletas. O importante é isso, né? O importante é ser feliz e ver como o esporte traz um equilíbrio para a sua vida mental, emocional, espiritual e de realização, porque são conquistas, e é importante a gente se manter com projetos, com metas, com ideal, porque é isso que mantém a nossa saúde funcionando. Não é só comer bem, dormir bem. A cabeça tem que estar boa, a gente tem que estar com o espírito leve, né? E a grande máxima do meu Capriotti, do meu barco, é o seguinte: viaje leve, viaje longe. Isso tem a ver com quem corre, né? Quem corre tem que viajar leve, né? Para correr leve, né? E o barco é igual. Boa, é isso aí, é isso mesmo, Beto. A gente que precisa do corpo, né? Precisa. E, claro, nós não somos atletas, né? Eu costumo brincar que nós somos esportistas, né? Nós somos alguns aficionados que ficamos aí brigando muitas vezes com o corpo ali, lutando. A Rose sabe bem disso, né? Mas para a gente aí, quanto mais leve, melhor. Bom, eu vou falar um pouquinho então a respeito da pergunta que o Pedro colocou, e dizendo o seguinte: se hoje eu falo diariamente sobre esporte nos meus programas da Rádio Bandeirantes, é porque o esporte sempre esteve presente na minha vida. Então, eu sou mesmo um apaixonado por esporte, e desde criança também. Eu comecei a minha primeira modalidade esportiva que eu pratiquei, que é uma modalidade que pouca gente pratica aqui no Brasil, até porque ela é uma modalidade muito de colônia, que é o beisebol. Aqui no Brasil, o beisebol é muito praticado pela colônia japonesa. E lá na minha cidade, em Osasco, eu comecei a praticar com 9 anos de idade. E assim como o Beto, eu também sou um pouquinho mais espichado, né? Não tanto quanto o Beto, mas eu tenho 1,90 m. Então, quando o basquete me descobriu ali no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, eu estava entrando ali na juventude, o basquete acabou me roubando do beisebol, eu fui jogar basquete, depois eu migrei do basquete para o vôlei, joguei também na seleção de Osasco, vôlei, e dos meus 9 até os meus 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu pratiquei muito esporte, né? Beisebol, vôlei, basquete, eu fiz muito isso. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei na universidade, eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação em mídia, não é? Em rádio, em televisão, e preferencialmente falando de esporte. E foi isso que aconteceu em 1988, logo que eu terminei a faculdade, eu já entrei no jornalismo esportivo, comecei a trabalhar em rádio, e falando basicamente de futebol, né? Porque aqui no Brasil o esporte principal domina também as mídias. Eu sempre trabalhei bastante com futebol, mas nunca deixei os outros esportes de lado. Então, acabei também, não só com o futebol, mas com os outros esportes, dentro do rádio e da televisão, falando bastante. Isso me proporcionou fazer a cobertura de Jogos Olímpicos e também de Copas do Mundo de futebol. Mas quando você entra na faculdade, é impressionante porque você se preocupa mais com o mercado de trabalho, você se preocupa em ganhar a vida, em se sustentar, do que fazer aquilo que te dá prazer. E o esporte no Brasil, infelizmente, ainda é prazer para todo mundo, não é? A gente não tem a cultura esportiva como algo que possa render financeiramente, como a gente tem em muitos países desenvolvidos. Então, quando eu entrei na faculdade com 18 anos, eu abandonei tudo aquilo que eu fazia como esporte, mas, felizmente, essa semente ficou plantada ali em mim. E depois já de formado, depois já no mercado de trabalho consolidado, com 32 para 33 anos de idade, eu havia acabado de deixar a reportagem, eu era repórter nessa época, passado para apresentação dos programas no estúdio, e essa fase de repórter me custou algumas coisas do ponto de vista físico, né? Eu passava muito tempo em pé, acompanhando o treino de times de futebol, ou transmitindo jogos atrás dos gols, e esse muito tempo em pé me proporcionou varizes nas pernas, e eram dores terríveis. Eu fui operar em 1999 essas varizes, tirar as varizes, e aí eu perguntei para o médico, né, escuta, o que é que eu preciso fazer para não ter mais varizes, que isso aí me perturbou muito, né? Olha, caminha meia hora por dia que você não vai mais ter problema de varizes. E aí eu comecei, né, ouvi o conselho do médico, comecei a caminhar meia hora por dia,
E da caminhada para os primeiros trotes foi um passo bem rápido. Ali, a hora que eu percebi, eu já estava trotando um pouquinho ali no parque, correndo devagarzinho, e aí eu não parei mais. Então, são 20 anos que eu corro, e a corrida realmente promoveu uma transformação pessoal na minha vida, porque a minha vida era meio caótica, né? Eu tinha uma vida de jornalista, uma vida sem horário para dormir, sem horário para acordar, de alimentação desregrada, que é basicamente a vida, é meio que o estereótipo do jornalista. E quando eu comecei a correr e a ter a endorfina despejada diariamente ali na minha corrente sanguínea, eu comecei a levar isso para um lado de performance pessoal. Nunca competi com ninguém, longe disso, né? Mas a competição é comigo mesmo, com o meu cronômetro, com o meu GPS. Aí eu comecei a organizar melhor a minha vida. Se eu quisesse melhorar os meus tempos, baixar as minhas marcas, eu percebi que eu ia ter que organizar a minha vida e deixar de dormir tarde, acordar tarde, de ter alimentação desregrada. Então, do ponto de vista da organização pessoal, o esporte, a corrida, ela transformou completamente a minha vida. Eu não estou nem aqui falando de saúde, não é? Porque a saúde ela é uma consequência disso. Eu tenho certeza que o Beto desfruta bastante disso também, como esportista que é. A Rose também deve ter contato bem próximo com isso. Então, eu diria que o esporte ele foi transformador na minha vida, do ponto de vista da organização, do ponto de vista de colocar todas as coisas no seu devido lugar, de descobrir uma modalidade que eu não conhecia e de fazer com que eu conhecesse o mundo também correndo. Eu conheço muitos lugares do planeta trabalhando a passeio, mas correndo é outra coisa. Quando você vai para um lugar para correr, você conhece esse lugar de um ponto de vista diferente. Então, a corrida, o esporte proporcionaram tudo isso na minha vida pessoal, né? Essa transformação na minha vida pessoal, e eu agradeço demais, porque desde lá de cedo, desde o comecinho de 9 anos de idade, de ter começado a praticar uma modalidade esportiva, isso ter se perpetuado na minha vida até hoje. Muito legal esses depoimentos de vocês, trazendo um pouco, ampliando o olhar sobre cada um de vocês, né? E principalmente de um para o outro. Vocês comentaram de palavras muito importantes para a gente, e todas as falas de vocês, de uma certa forma, convergem para a saúde, por diversos que sejam os olhares, por mais diversos que sejam esses olhares. A gente tem eu recebi uma pergunta aqui, queria dividir com vocês, que fala o seguinte: Rose, nos anos 80 e 90, era muito comum encontrar nas cidades do interior grandes empresas com clubes sociais próprios para os funcionários, fomentando a prática regular de atividades físicas, o convívio social e até alguns eventos esportivos. Hoje, a gente já não tem isso em larga escala, até por conta da diminuição de espaços vazios nos grandes centros e tudo mais. No interior, a gente ainda tem com um pouco mais de facilidade de encontrar esses clubes. Mas como que as empresas investem, então, se elas não têm esses espaços hoje para uma prática esportiva? Porque depender apenas daqueles 15, 20 minutos de uma ginástica laboral, como que é possível uma empresa investir e fazer com que o seu funcionário, digamos assim, incorpore práticas de atividades saudáveis, que sejam as atividades físicas, que sejam a alimentação, que sejam o convívio social ampliado? Como que você enxerga esse universo, não só no momento que estamos vivendo, né? Mas como que você enxerga esse olhar um pouco mais ampliado para essas empresas que vão nos ouvir, com certeza? Bom, eu acho que na década de 80 e 90, os clubes, né, o espaço para o esporte dentro das empresas, eu acredito ter uma relação muito direta com o perfil do trabalhador daquela época, né, daquele momento, né? É um perfil de trabalhador com trabalho pesado, muito mais na linha de produção, um trabalhador que não tinha tecnologia, e o esporte, ele tinha um papel fundamental ali para a recreação, né? Um papel recreacional, além de tudo. E claro que isso favorece, e hoje a gente vê que as empresas, né, elas têm cada vez mais reduzido esse perfil de trabalhador que a gente chama de chão de fábrica, né, ou
os trabalhadores de produção, e a maior parte das empresas, e até nós estamos no momento da indústria 4.0, né, que é justamente a indústria da tecnologia, a gente está no momento de um perfil de adulto, né, jovem adulto, né, que está indo para o mercado de trabalho com outras características. Eu acho que esse é um dos pontos. Eu acho que o perfil do trabalhador mudou e a atividade ocupacional ela mudou ao longo do tempo. E esse é um grande desafio para nós, porque quando a tecnologia chegou, ela não veio para nos deixar inativos, né? Não foi esse o propósito, né? Foi para ampliar o nosso tempo de lazer, ampliar o nosso tempo para outras atividades. Mas o que a gente percebe é que tanto as empresas não têm mais esses espaços, quanto elas têm tentado, justamente o que você disse, substituir pela ginástica laboral. São propósitos totalmente diferentes, né? A prática de exercícios no ambiente de trabalho, como a gente chama de ginástica laboral, ela tem um propósito claro, e tem muitas pesquisas sobre esse tema, né? Para reduzir as queixas musculoesqueléticas, né? Dores no corpo. Ela tem um papel muito importante para isso. Mas um trabalhador, todos nós trabalhadores, a gente precisa estar preparado para o trabalho. Eu costumo dizer que o trabalho, ele tem uma exigência física e mental muito grande, e precisa que nós estejamos realmente preparados. Então, o exercício regular, a prática de esportes, ajuda muito a preparar o indivíduo, tanto física, a pessoa, tanto física quanto mentalmente para o trabalho. E não substitui, né? Claro que a ginástica laboral, ela não substitui uma prática regular de exercícios, e ela tem objetivos diferentes, né? Claro que as empresas fazem isso para talvez tentarem minimizar, né, os problemas, para promover saúde, mas eu quero relatar aqui que eu também conheço empresas que estimulam a prática de corrida, e que a prática de corrida nessas empresas que eu conheço tem estimulado, inclusive, o Capriotti falou sobre ter um perfil, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um perfil para correr, né? Quando ele falou que de andar ele começou a trotar, não é uma coisa para qualquer um, né? Alguém que já tem lá no seu DNA a corrida. Mas eu tenho relatos desses trabalhadores que alguns deles tinham problemas de saúde, mas porque tinha uma liderança que apoiava essa prática, que financiava a participação de eventos. Esses trabalhadores que tinham, às vezes, hipertensão, diabetes, começaram a participar e foram trazendo pessoas da família, o que é muito importante também, porque muitas vezes você precisa de alguém que estimule, que te motive a fazer exercício. Eu tenho certeza que na minha casa sou eu sou a pessoa, né, que carrego todo mundo e não deixo ninguém parado aí, para todo mundo tem que fazer, ou natação, ou caminhada, ou academia, mas ninguém tem que ficar parado. Mas eu acredito, sim, que a gente tem uma mudança muito evidente no trabalho e um grande desafio em torno disso, porque nós precisamos ter cada vez mais ações de promoção de saúde pela prática de exercício, porque nas empresas, de todas as intervenções que a gente estuda, o exercício é a intervenção que tem maior evidência de resultado, dentre todas, dentre as ações de ergonomia, outras ações de treinamento que a gente oferece. Quando você estimula a prática de exercício, sejam pequenos períodos, sejam atividades regulares, como algum esporte, isso traz muito resultado. Legal sua fala, Rose, porque de uma certa forma ela se soma às falas do Beto e do Capriotti, né? Com as referências, por exemplo, de família, né? O Beto trouxe na fala inicial dele a questão do pai, de ser velejador, num momento da história que era difícil praticar esporte, atividade física, não que hoje seja tão mais fácil, né? A gente sabe quais são as dificuldades que muita gente encontra por aí. E o Capriotti também disse que sempre praticou, que sempre buscou a atividade física desde jovem, né? Então, a gente entende realmente que essa prática deveria ser estimulada sempre, que seja na família, que seja no ambiente escolar e que não parasse no ambiente do seu trabalho também. A gente
É uma constante, e por falar agora do SESC, dentro da Semana Move, um dos objetivos maiores que a instituição busca são esses parceiros. São os parceiros das empresas, são os parceiros comovedores, são essas pessoas que se encontram em parques para gerar pequenos grupos de exercícios, para poder dar dicas sobre corrida, sobre atividade, sobre como regular a sua bicicleta, para você ter um pedal um pouquinho mais consistente. A gente vê gente na praia emprestando pranchas de surf para as pessoas poderem pegar suas primeiras ondas, pertinho ali, nada de muito longe, ainda onde dá pé, mas a gente já vê pessoas tomando essas iniciativas. E isso é um exemplo que não deveria se encerrar, né? O Capriotti trouxe uma questão que eu queria voltar nela, Capriotti, quando você disse que a cultura esportiva no Brasil ela é pouco difundida, né? A gente não tem um perfil dentro da nossa cultura da prática esportiva. A gente vê isso, novamente, na escola, sendo minimizado para algumas modalidades esportivas. Tantas outras que são interessantes, tantas outras que poderiam fazer com que meninos e meninas participassem juntos, sem ter muita competição, sem se valer de qualquer qualidade de um corpo de menino ou de menina, que poderiam ser estimuladas. E a gente não vê isso no decorrer dos nossos dias, né? Então, eu queria que você, Capriotti, pudesse falar para a gente um pouquinho de como essa atividade democrática que as pessoas chamam, que é a corrida, e que a gente sabe que não é tão assim, a própria Rose disse para a gente que não é tão simples correr, é um exercício de alto impacto, que se a pessoa não tiver uma capacidade muscular, uma compreensão do seu próprio corpo, pode te trazer complicações. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho de como que foi esse buscar e como que foi essa adaptação toda para a corrida nessa sua trajetória, por favor. Bom, eu queria só lembrar algo que você falou que é muito importante. Infelizmente, aqui nós somos um país de 210 milhões de habitantes que, infelizmente, a gente pratica muito pouco esporte, né? Nós somos muito pouco incentivados a praticar esporte. Se a gente for pegar o nosso desempenho olímpico, por exemplo, proporcionalmente falando, ele é pífio, né, para um país de 210 milhões de habitantes. A gente tinha que ter uma representatividade muito maior. E claro que isso faz parte da nossa história, da nossa cultura, porque a gente incentiva muito pouco as nossas crianças aqui a uma iniciação esportiva. Acho que a gente tinha que ter como país, como nação, um projeto verdadeiramente esportivo. E aí não é um projeto para a gente brigar por medalhas olímpicas, não é isso, mas é para oferecer desde muito cedo para as crianças um trabalho de iniciação esportiva, para que essas crianças tenham depois, no futuro, a possibilidade, a oportunidade de escolherem uma eventual modalidade que vai trazer prazer para elas, porque o esporte é isso, não é? Antes de ser algo competitivo, a gente precisa pensar no esporte como algo prazeroso, algo que faça com que as pessoas se motivem a sair da cama diariamente e praticar aquela modalidade com prazer, não é? Para que isso gere, consequentemente, saúde para essas pessoas. E é basicamente o que acontece comigo hoje na corrida, não é? Eu, quando acordo às 5 horas da manhã para ir poder fazer os meus treinos, eu acordo com prazer, com satisfação, porque eu estou indo praticar algo que me dá prazer. Não estou indo fazer algo obrigado, algo que eu tenho a obrigação de cumprir naquele dia. Eu estou fazendo algo que me dá prazer. E a corrida é isso, não é? E não é todo mundo que gosta de correr, claro, isso é óbvio, né? E as pessoas precisam ser estimuladas a encontrar, a descobrir aquela modalidade que dá prazer para elas, que faça com que elas saiam da cama todos os dias às 5 horas, às 6 horas da manhã e vão praticar com prazer, transformando isso numa atividade prazerosa. Para mim, é a corrida, não é? Eu descobri isso, e como a Rose falou, a corrida é um esporte que realmente causa impacto, então eu, ao longo desses 20 anos de corrida, eu precisei fazer algumas adaptações para minimizar o risco de lesões e não que elas não surjam, não que elas não apareçam, porque é isso mesmo, movimentos repetitivos acabam sempre trazendo ali
uma dorzinha ou outra, que a gente vai lá, cura e volta mais fortalecido e com o aprendizado de o que não fazer de errado para que aquilo não volte a acontecer. E esse aprendizado do dia a dia que a corrida proporciona e que é muito prazeroso, né? Você descobrir o seu corpo. E é um recado que eu sempre passo aqui no Fôlego, que é o programa sobre corrida de rua que eu apresento aqui na Rádio Bandeirantes. Muitas pessoas acham que correr é fácil, basta calçar um tênis e sair correndo. Não, a corrida ela precisa de cuidados, ela tem que ter um acompanhamento especializado para você evitar cometer os erros, se machucar e se desestimular e deixar a prática de lado. Então, correr é, sim, algo muito simples, mas é algo que requer atenção, requer acompanhamento, requer cuidados para que você não se machuque, não se desestimule e deixe a prática de lado. Como em toda modalidade esportiva é fato, mas algumas requerem um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado para que você tenha essa visão e não abandone o esporte e, consequentemente, não deixe a sua saúde de lado. É bacana o que você fala novamente, Capriotti, porque um dos objetivos dessa ação da Semana Move é de oferecer um contato para o público do SESC com as mais diversas modalidades esportivas. Por mínimo que seja através de um vídeo, que seja através de um áudio, que seja através de uma iniciação esportiva, que seja de uma conversa com o atleta, a gente sempre estimula esses contatos de forma, inclusive, a ampliar o acesso a essa cultura esportiva que a gente sabe que no Brasil ela é mais limitada a poucas modalidades. A gente tem históricos de que crianças com até 14 anos, por exemplo, têm contato com 4 ou 5 modalidades dentro desse universo de modalidades que a gente tem à disposição das pessoas, né? Então, quando você fala dessa consciência corporal, quando você fala desse universo ampliado, me remete um pouquinho a um espaço de 200 quilos, é isso, Beto, que você fala que um catamarã tem? Como que é colocar uma pessoa de 1,98 m dentro de um barco de 200 quilos e falar para essa pessoa que ela fica mais de 200 dias dentro desse espaço, e nem é dentro, né? É sobre esse espaço, e como que é manter todo esse legado corporal com alongamentos, com fortalecimentos, com relaxamento. E como que é isso para você? Como que você podia dizer para a gente como que é fazer uso desse espaço limitado e, ao mesmo tempo, se preocupar tanto com um corpo que é o que vai te dar a força, que vai conduzir você para uma mudança de direção e tudo mais? Bom, a minha sorte é que o barco não tem dentro, né? Porque 1,98 de altura estava perdido, né? O barco só tem fora, né? Então a nossa vida é num barco com espaço ilimitado, né? Por exemplo, meu atual companheiro de viagem é um francês que tem 1,72 m. Para ele tudo é mais fácil, né? Para dormir e tudo mais, né? Bom, a minha escolha por esse barco, ela nasceu, né, de uma curiosidade. Por que eu escolhi um barco aberto, pequeno, sem cabine, para viajar pelo mundo, ao invés de um barco grande, né? Justamente pelo desafio físico, né, de você se perguntar, será que é possível vir dos Estados Unidos para Ilhabela, num barco desse, passar 10 meses, né, molhado, salgado, dormindo em praia? Como que vai ser o meu desempenho físico, né? Então, durante o ano de 93, na primeira viagem, a gente passou velejando, fazendo esporte, academia, tudo mais. O problema é que o barco é o esporte anaeróbico, né? Você fica velejado, você está sentado. Você tem muita repetição de movimento, muita intensidade, mas é tudo mais a resistência do que a performance de um corredor, por exemplo, né? E o que aconteceu nessa primeira viagem é que a gente fez o Caribe, e quando a gente chegou na Venezuela, nós entramos pelo Rio Orinoco,
entramos na Amazônia venezuelana, cruzamos a Venezuela toda, entramos no Brasil pelo Cassiquiare, chegamos em São Gabriel da Cachoeira e a gente tinha um projeto de escalar o Pico da Neblina. Bom, eu estava há 5 meses velejando numa vida que a gente fala até sedentária, né? Do ponto de vista de aeróbico, né? Colocamos uma mochila nas costas e 16 quilos e fomos subir. O pior trekking que existe no Brasil é o Pico da Neblina, com certeza, né? O pico tem 3.000, mas você sobe 4.000, porque você sobe 2 serras antes, né? Então, o desnível são 4.000 metros. Na lama, na chuva. Então, aí você vê, né? O que era, por exemplo, o esporte, né? O iatismo. Tem uma coisa interessante. Até os anos 80, o iatismo era um esporte no mundo todo, mesmo nas Olimpíadas, de muitas pessoas que tinham até um aspecto sedentário, gente mais gorda, não sei o quê, porque o iatismo era praticado por pessoas que trabalhavam durante a semana e depois, no fim de semana, treinavam. Não tinha profissional na vela. A gente tem grandes velejadores, né? Então, o caso, por exemplo, o Robert Scheid. O Robert Scheid é um super atleta, porque além de velejador, ele é um atleta. Ele joga muito bem tênis, ele corre bem, ele pedala muito bem. E o Robert entrou no iatismo mundial colocando a condição física, no caso do barco no laser, que era o barco que ele começou, como um diferencial. E ele elevou o nível da classe no mundo, porque todo mundo teve que se mexer. Quando ele mudou de classe para a classe Star, aconteceu a mesma coisa. No Star tinha muita gente que parecia sedentária. Aí põe um super atleta que põe lá, escora o barco e faz força como ninguém fazia, todo mundo teve que correr atrás, né? E nós, evidentemente, à medida que as viagens foram acontecendo na minha vida, a gente foi escolhendo roteiros mais radicais, né? Como viajar por baixo da América do Sul num barco aberto. A gente passou meses debaixo de vendaval, tempestade, água de 0 graus, 2 graus, quer dizer, você velejar num barco 12 horas, um vento forte, numa condição dessa, quando você chega numa praia para dormir, você quer comer e cair na praia, assim, entendeu? E aí a gente foi vendo, assim, aprendendo uma coisa interessante. O corpo tem memória, né? Então eu fui vendo que aquele tipo de esporte que eu estava já fazendo há muito tempo me ajudou muito a ter muita experiência. Então eu podia ter um companheiro mais jovem, mas o fato de eu já ter viajado muito, velejado muitos anos naquele barco, eu já entendia, o meu corpo já entendia aquilo ali. Então, era comum muitas vezes eu velejar com um cara mais jovem e ele não ter tanta elasticidade, não ter tanta rapidez. Simplesmente não porque eu fosse melhor ou nada, mas era a memória do meu corpo. E isso foi me dando confiança para entender que, na verdade, o nosso desafio sempre é a mente, né? Quando alguém fala assim, puxa, como é que vocês conseguem vencer uma tempestade? Eu falei, puxa, a gente nunca venceu uma tempestade. Tempestade ninguém vence, né? Você se adapta, usa aquela energia para você. Mas é a tua mente que, naquele momento, tem uma calmaria dentro da tua mente. Porque se tem uma tempestade fora, você tem que ter uma calmaria dentro. Eu até brinquei que no Atlântico, quando a gente cruzou o Atlântico, a gente pegou 9 dias de calmaria, aí a tempestade ficou dentro da gente, né? Porque a gente quase ficou louco na calmaria. E aí, na primeira semana da pandemia, eu escrevi um artigo, né? Porque todo mundo ficou na calmaria, na primeira semana foi uma calmaria no mundo, né? E eu escrevi, né? A calmaria é a tempestade dentro de nós, porque justamente que eu estava sentindo aquela turbulência mental dentro de todos nós, né? Sobre incertezas e tal. E o barco à vela, o meu barco principalmente, ele é esse barco. Quando começou a pandemia, eu falei, puxa, eu sou um especialista de quarentena, né? Porque eu passei já anos da minha vida num barco de 4 metros quadrados, num ambiente incerto com pouquíssimos recursos, né? Que era exatamente o que aconteceu na nossa vida, né? E de fato, né? O teste para todo atleta é mental, né?
você chega num momento que você tem que vencer sua mente, né? O Capriotti deve concordar comigo que tem dias que você não quer treinar, pô, e você tem que ir, porque se aquele dia você não for, tua mente venceu você. E aí você vai abrir uma fresta para fraqueza, para desistir. Na hora que você está sentindo a dor na corrida, você vai se conectar com essa desistência, né? Então, essa coisa, por exemplo, do atleta que é muito disciplinado, ele tem a favor dele aquele histórico de dias que ele venceu a preguiça, a tempestade, seja lá o que for, qualquer que seja o desafio, e ele tem uma autoconfiança muito grande. E eu, sinceramente, eu vejo que o nosso limite é a nossa mente mesmo. Obviamente, a gente tem um corpo que a Rose sabe muito melhor que nós, né? Que ele vai gastando, né? Eu procuro guardar a minha bateria para as viagens, né? Então, assim, na minha vida em São Paulo ou Ilhabela, quando eu vou velejar, eu não faço nada de radical, eu sou bem, assim, tranquilo. Eu falo, não, deixa a pilha para gastar na hora que eu preciso, né? Obrigado, Beto. Eu queria só compartilhar com vocês, eu não sei se vocês já viram, esse é um barco. Você lembra disso, Beto? Esse barco é o barco da Rota Austral, que foi a segunda viagem. A gente fez Chile, né? Porto Montt, descemos a costa do Chile, passamos por baixo do Cabo Horn, subimos até o Rio de Janeiro, parando todos os dias, obviamente. E foi o mesmo barco que a gente fez Miami-Ilhabela e o mesmo barco que a gente foi para a Antártica. Isso é só para vocês terem uma ideia de que barco que a gente está falando, né? Bom, então eu vou usar um pouquinho aqui, então, do meu lado jornalista para bater um papo com a Rose aqui e perguntar um pouquinho também, porque eu sempre tenho muita curiosidade, né? O Beto, como é que é a sua preparação, não é? Como é que você cuida da sua preparação para poder encarar aos 63 anos, quando muita gente está achando que já está caminhando para o final da vida, né? Ou está olhando mais para o fim da vida do que lá para trás, mas aos 63 anos, como é que você se mantém ativo fisicamente? Onde é que você encontra a disposição para sair da cama, para organizar os seus roteiros, para organizar novos desafios, não é? Como é que você organiza isso tudo aí na sua vida? Bom, boa pergunta, Capriotti. Obrigado. Bom, eu sou naturalmente entusiasmado, né? Então, eu vejo que envelhecer, a tradução seria perder o entusiasmo pela vida, né? Você pode perder o entusiasmo pela vida com 30 anos, né? E ter uma atitude, uma postura de uma pessoa mais velha, mais idosa, tal. Eu tenho objetivos, né? E tenho propósito. Eu creio que isso na vida é fundamental para todos nós, né? Quando você perde o encanto pela vida, o propósito, não vê mais valor naquilo que você faz, acho que está na hora de ir embora, né? E a vida se encarrega de fazer isso, né? Muitas vezes não é de uma maneira muito feliz, às vezes até dolorida, né? Dolorosa. No meu caso, eu me preparo. Eu gosto de pedalar. Eu não gosto muito de correr. Eu ando bastante porque eu tenho um cachorro, né? Um Whippet, que é um galgo que corre pra caramba. Eu tenho que andar com ele 4 vezes por dia. Quando chegou a primeira semana da pandemia, eu instituí que eu ia andar 3 horas a 4 por dia. Eu moro num bairro aqui em São Paulo que é tranquilo, então eu acordava às 5h30 da manhã, andava 1 hora e pouco, aí andava rapidamente com ele depois do almoço, e quando eu chegava à noitinha, eu andava às vezes 2 horas. Então eu mantive e fiz algum tipo de exercício aqui em casa, tipo abdominal, um pouquinho de flexão, peso e tal. Mas normalmente eu gosto de pedalar, gosto de velejar, porque velejar é o esporte que eu preciso fazer, porque são movimentos que muitas vezes uma academia você não consegue simular, porque o barco à vela ele tem uma coisa interessante. Ele é uma combinação do esforço físico com o balanço, né? É como se fosse uma musculação com pilates. E tem um aspecto curioso aqui para vocês vão dar risada. Eu tenho 1,98, tinha 1,98 de altura. É que eu falo sempre no automático. Na verdade, eu tenho 2,5 centímetros. E eu cresci 2,5 centímetros na travessia do Pacífico. Quando a gente saiu da Austrália para
desculpa, do Chile para a Austrália, 17 mil quilômetros, 72 dias num barco aberto, sem cabine, balançando, quer dizer, a gente parou nas ilhas, né? Mas foram muitos dias. E eu creio que nesse movimento ininterrupto, eu tive um fortalecimento muito grande da minha musculatura das costas. É a única explicação que eu posso ter. E quando eu voltei para a academia, para a Reebok, eu fui medir e os caras falaram, você tem 2,5 metros. Eu falei, não, mas eu a vida toda tive um 98. Não é que eu estava com 20 anos, eu estava com, sei lá, 50 anos, né? Como é que você cresce 2 centímetros com 50 anos, né? E eu já não quero crescer mais, né? Já está ótimo, né? Já exagerei. 1,90 seria muito bom, né? A tua altura seria perfeita, mas enfim. E eu descobri isso, que o meu corpo vai sendo transformado com as viagens. A primeira viagem, por exemplo, Miami-Ilhabela, eu passei 289 dias descalço. Meu pé era 44, eu voltei para São Paulo, ele ficou 45, porque meu pé largou, ele ficou sem um sapato o ano inteiro e o meu pé ganhou um número. Então, tanta coisa aconteceu, Capriotti, em relação à minha vida ao longo desses anos viajando, né? Foram 7 longas viagens, e esse entusiasmo de aprender, de você descobrir muitas coisas num barco aberto, porque tem um aspecto que não é, que eu vou sair um pouco aqui do nosso tema, que é da parte física, né? Que é o fato de você ficar longe do barulho da humanidade, né? Um veleiro no meio do oceano é mais ou menos parecido com uma nave espacial a caminho de Marte, né? Você está naquele ambiente totalmente inóspito, estranho, sem ninguém, olhando o horizonte muitas vezes, né? Por dias e dias. Então você fica muito com você. E você aprende a se conhecer, aprende a se relacionar com você, com o teu companheiro. E isso, eu acho que é fundamental para todo ser humano, saber o que você quer da vida, compreender a vida com mais amorosidade. Então, voltando à tua pergunta, acordar para mim de manhã sempre é um momento de felicidade, de pensar o que o meu dia... Eu tenho várias coisas, por exemplo, agora eu estou no momento de planejar, vender e organizar minha viagem de 2022. Amanhã, possivelmente, eu vou para a Reebok e começo um projeto de 1 ano e 8 meses de preparação física. Vou ter uma avaliação, vou dizer o que eu quero fazer e vou começar uma contagem regressiva. Então, a viagem amanhã já começa, nesse aspecto físico, né? No aspecto organizacional, a viagem já começou já faz tempo. Eu tenho que ter entusiasmo para vender a viagem, né? Vocês podem imaginar que essas viagens têm patrocínio, nunca é fácil levantar dinheiro, no Brasil principalmente. Mas tudo bem, é parte do jogo. Para você estar bem, para poder vender uma viagem dessas, você tem que estar seguro, você tem que estar animado, você tem que estar fazendo exercício, porque você sabe que a atividade física muda a energia da gente, né? Então, para mim, eu tenho muita motivação. E eu tenho um projeto educativo por trás de tudo isso. Eu escrevi um livro infanto-juvenil, que eu quero viabilizar agora no final do ano, para o ano que vem. 2 personagens, o Espaguete e o Picolé. O Espaguete era eu na escola, não precisa dizer porquê, né? Com 98 e magro, virou Espaguete, né? E o Picolé, meu cachorro, é um livro educativo. Então, hoje, eu tenho certeza que eu fiz todas essas viagens para poder devolver agora para a sociedade, para os adolescentes, um livro sobre viagem, sobre meio ambiente. E aí, quando você tem propósito, quando você tem ideal, não tem como você não acordar animado. E eu também tenho um entendimento. Acho que quando a gente vem para esse planeta, a gente ganha um combustível para percorrer uma certa distância. E é uma responsabilidade muito grande da gente usar esse combustível de um jeito adequado. Vamos dizer assim, cada um de nós tem uma missão, né? E o nosso corpo físico é o que sustenta tudo isso que a gente precisa construir. Então, cuidar do corpo físico também é uma responsabilidade muito grande, porque tem a ver com o nosso propósito de alma, com o nosso ideal. E é o que eu falei no começo, né? A gente, no esporte, a gente aprende aquele senso de autorresponsabilidade, que é uma coisa importantíssima para o desenvolvimento, né? É você parar de culpar os outros pela sua
deficiência, pela sua infelicidade, e saber que você é o comandante do teu barco, né? É muito legal. Eu queria, ainda falando sobre isso, queria saber da Rose, não é? Porque o Beto com 63 anos, eu tenho 53 anos, não quero saber a sua idade, Rose, não vou cometer essa indelicadeza, não, mas é que eu costumo dizer que no Brasil hoje, não é? A gente precisa olhar adiante. A nossa expectativa de vida está aumentando, então a gente vai chegar aos 80, aos 85 anos, e a gente precisa estar bem, não é? A gente aumentou a nossa expectativa de vida e a gente precisa estar bem. Eu tenho a impressão que o Beto hoje talvez se sinta melhor do ponto de vista físico do que ele se sentia algum tempo atrás. Eu costumo dizer que hoje, aos 53 anos, eu me sinto fisicamente muito melhor do que com 33 anos antes de eu começar a correr. Eu pesava muito mais com 33 anos, eu tinha menos exposição, eu tinha mais doenças, né? Eu operei varizes com 33 anos, então eu me sinto hoje fisicamente muito melhor, não é, aos 53 anos do que 20 anos atrás. E eu quero chegar aos 63, aos 73, aos 83, também correndo, me mexendo, não é? Ativo. E as pessoas que estão com menos idade do que a minha, do que a do Beto, têm a impressão que também devem ter isso como meta de vida, não é? Poder chegar à terceira idade, poder chegar o mais longe possível, de maneira independente, com saúde, podendo ter uma boa qualidade de vida, que é aquilo que eu me proponho diariamente, não é? Poder chegar melhor daqui a 20, 30 anos e da melhor maneira possível, não dar trabalho para minha família. E acho que essa deve ser uma meta de muitas pessoas também. E aí eu queria saber de você, Rose, como é que a ciência tem tratado disso nesse momento, não é? Como é que a ciência tem olhado para essa questão da saúde das pessoas um pouquinho mais velhas, poder dar qualidade para essas pessoas quando atingem uma idade um pouquinho maior? Como é que a ciência está se preocupando em garantir que a gente vai poder chegar à terceira idade ou mais à frente, mais velhinhos, com uma boa qualidade de vida e independentes? Capriotti, olha, você começou se apresentando falando da sua idade, né? E como não, né? Eu tenho 45 anos, então posso dizer a minha idade. E acho que o que você está dizendo eu poderia traduzir como envelhecimento bem-sucedido. É um termo que a gente costuma usar, porque, como o Beto comentou, ele fez, é como se ele viesse planejando ao longo da vida e você fez uma escolha, né? No momento que você estava ali, percebeu que a sua saúde não estava bem, você também fez uma escolha, né? Uma escolha saudável, pela prática de exercício, assim como seria se a gente fizesse escolhas alimentares, melhores escolhas, ou se a gente tivesse hábitos, estilos de vida mais saudáveis. Então, a gente tem sim que fazer boas escolhas ao longo da vida para poder ter um envelhecimento bem sucedido. É claro que tanto você quanto o Beto, vocês comentaram sobre o declínio da capacidade físico-funcional, né? Fisicamente, a gente tem um pico, né, na adolescência, na juventude e mesmo na fase adulta de performance física, muscular, e isso tem declínio, né? E esse declínio da capacidade físico-funcional com o envelhecimento faz parte do envelhecimento, né? Não tem como a gente, não tem o que a gente fazer para reverter isso, mas tem como a gente envelhecer de forma bem-sucedida, né? Um exemplo é que o envelhecimento ele não é só físico, né? Ele é físico e mental. O Beto também colocou muito bem isso na fala dele. Eu faço escolhas, eu tenho propósitos. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que ter propósitos. Por exemplo, quando uma pessoa pensa que ela vai envelhecer e vai se aposentar, a primeira coisa que me vem à cabeça é que ela vai ficar inativo fisicamente, né? Que ela vai deixar de fazer algumas atividades que pode não ser o esporte exatamente, mas ela vai deixar de se movimentar como ela deveria. É claro que o excesso, né, é importante ter muito, muito cuidado com a prática de exercício. Os atletas que têm alta performance, com certeza eles têm lesões, né? Eles, pelo esforço repetitivo,
pelo excesso, né, de uso das articulações. E como eu disse, com o processo de envelhecimento, é inevitável que a gente tenha dores ou desconfortos. Mas se você tiver que fazer uma escolha, né, entre a prática de exercício, que de alguma maneira possa te trazer algum desconforto, esse exercício vai fazer muito melhor, vai fazer muito bem para a sua articulação, né, porque a gente vai ter uma nutrição do tecido muito melhor, né? É inevitável que a gente não tenha dor, né? Eu falo que a dor é algo, principalmente com o processo de envelhecimento, que vai surgir na nossa vida, mas é importante o exercício, porque a falta dele também pode causar outras doenças, como osteoporose, né? Outras doenças que vão gerar perda da função, né? Então, a perda da função, as pessoas ficarem muito mais acamadas, então isso é muito pior. Uma outra coisa que na fala do Beto aqui me veio, quando ele falou de ter um parceiro mais jovem, é muito importante as empresas também olharem para a questão da capacidade que a pessoa tem ao longo da vida para o trabalho. A gente tem lá uma grande performance física, né, quando jovem, mas a gente não tem a mesma performance que um jovem. Então, mas a gente tem muito conhecimento e muitas habilidades. E quando a gente junta, né, duas pessoas para trabalharem juntas com habilidades diferentes, né, esse é o segredo do sucesso, essa é a forma que a gente tem de trazer uma melhora, né, de resultado. E aí, quando a gente está pensando em um objetivo, como o esporte, se eu tenho um objetivo claro e tenho que atingir uma meta, eu tenho que ter disciplina. Então, vocês disseram muito sobre disciplina. Eu concordo, eu acho que eu também tenho esse sentimento, né? Como eu digo, faz parte de mim. Eu sou assim, eu quero fazer exercício, então eu fico lutando contra a preguiça, contra, né, qualquer coisa que me impeça de fazer. Mas eu queria dizer que não é fácil as pessoas aderirem, eu vejo isso muito claramente nos meus estudos. A gente estuda adesão à prática de exercícios, né? E a gente implementa o exercício dentro da empresa justamente pensando em comportamento, para mudar comportamento sedentário, porque a gente pensa que mesmo que você aplique pouco exercício, que você vai começar a gerar estímulo e a pessoa começa a realizar exercícios no lazer, fora do ambiente de trabalho. Mas quando a gente olha as nossas pesquisas, elas mostram curvas de aderência, né, de presença à prática de exercícios, nós vemos que as pessoas começam muito bem e depois elas começam a reduzir a participação, né, dentro da lista lá de frequência dos exercícios. O que eu acho importante é que a gente também estimule aqui, mesmo que ela tenha, por algum motivo, você também, Capriotti, disse que com o trabalho a gente começa a reduzir a prática de exercícios, né? Porque a gente tem outras prioridades. Mas é muito importante que a gente não desista, que haja estímulos para que você não desista. Então, sei lá, não conseguir por uma semana praticar, porque eu acho que essa motivação que o Beto trouxe, ela é uma motivação que vem de dentro, né, que faz parte da natureza de cada um. Mas a gente também pode contribuir com as pessoas para que elas não desistam. Então, pode ser até pessoas ao nosso redor mesmo, né, para que elas continuem fazendo, porque é natural que às vezes a gente não tenha tanta vontade de praticar exercícios. Não, eu ia falar para a Rose que eu concordo com ela, mas muitas vezes, não sei, talvez uma reflexão que deva ser feita nas empresas ou nas pessoas que estão liderando, por exemplo, um grupo de pessoas num projeto, é buscar estimular a pessoa a conseguir objetivos, né? Então, vou só contar uma história assim, rápida. Quando a gente cruzou o Pacífico, nós saímos do Chile, a primeira ilha que a gente tinha que chegar era Ilha de Páscoa, estava 4.000 quilômetros da costa, quer dizer, 4.000 quilômetros é muito, muito longe, né? Podiam ser 20 dias de viagem. Então, o que o Igor e eu fizemos? A gente marcou no GPS as primeiras 500 milhas. E quando a gente chegasse nas primeiras 500 milhas, a gente ia comemorar muito. Aí, a gente tinha uma outra marca que era mais 500 milhas, praticamente metade do caminho.
E aí, quando a gente chegou naquela metade do caminho, a gente, pô, fez uma festa no barco, abrimos lá uma comida especial e tal, e depois teve as outras 500, e depois, finalmente, a gente chegou na Ilha de Páscoa. Por que que a gente fez isso? Porque era uma maneira da gente se estimular, porque pensar em sair do Chile e chegar na Austrália 17 mil quilômetros depois é uma distância, é um terço da volta ao mundo. São muitos dias no barco. Por mais que a gente ame velejar e tudo mais, vai ter um dia que, pô, você cansa, dizer, pô, ainda falta. Você não pode pensar o que ainda falta. Você tem que mergulhar no presente e criar uma meta que seja factível, que você encontre essa meta na semana que vem e que você veja o resultado. Porque no barco, a vela, mar aberto, você anda dia e noite para o horizonte e o horizonte não chega nunca. Então parece que você não andou nada. Parece que aquele esforço resultou em você continuar vendo uma coisa que não tem fim. Então, às vezes eu vejo que existe talvez uma falha, uma deficiência de você criar dentro de um programa metas mais curtas e que sejam comemoradas. Aliás, é uma coisa que acho que faz falta na vida da gente, é comemorar. Na primeiras 15 dias da pandemia, como eu fui muito ativo no meu Instagram, eu escrevi exatamente isso. Eu falei, olha, turma, primeira coisa, não vamos criar expectativa que a pandemia vai acabar em abril. Se ela acabar em julho, agosto, pô, vai ser dificílimo fazer os outros 2, 3 meses, porque vai criar uma frustração. Eu já passei por isso no mar. Quando você cria expectativa, você tem um risco altíssimo de ter frustração, porque você tira totalmente o controle da situação, você deixa ao acaso, né? É um jogo de cara ou coroa. Então, criar metas e comemorar é uma forma de estimular muito. E quando você faz coletivamente, um ajuda o outro, porque você cria entusiasmo, cria cumplicidade, cria compromisso, né? Até quando você cria uma meta coletiva, né? Então, uma maneira seria criar uma nota, por exemplo, se você tem um grupo de pessoas, criar uma média, né, dos resultados na semana, onde todo mundo sabe que se melhorar, melhora a nota do grupo, né? Se ele não fizer, ele sabe que ele está prejudicando o grupo, né? Então, são, enfim, ideias que eu normalmente vêm na minha cabeça quando eu observo isso, que é um jeito mais inteligente, amoroso e produtivo de se conseguir os resultados, né? Não sei o que você acha, Rose. Concordo completamente com você. Acho que a criação de metas leva um objetivo inicial menor, mas vai fazer com que essa pessoa tenha continuidade, tenha propósito, tenha motivação para fazer. Eu acho que a corrida faz muito isso, né? O que eu vejo, né, quando a gente vê grupos de corrida, eles têm muitas metas. As empresas elas têm implantado principalmente academias, né? Ou oferecido para os trabalhadores tickets de academias, basicamente, né? Mas elas têm estimulado pouco a prática de exercício, de atividade física, de esporte em geral. É como se a gente, de alguma maneira... E também, às vezes, tem a questão da gerência, do gestor, do líder, que faz a diferença nessa decisão, né? Eu acho que os programas, muitas vezes, eles são pensados não... Eu li uma pesquisa recente que perguntava para o trabalhador se a empresa oferecesse alguma atividade para ele, qual ele de pronto aceitaria sem que ele tivesse opinado. Uma delas é o exercício, né? Nessas opções que foram oferecidas, né? Então, quer dizer, o exercício ainda, diante de tudo que é oferecido em termos de qualidade de vida, é bem aceito. Então, acho que concordo com você, Beto, que é uma estratégia essa de motivação ou de criar bônus, né? Ou eu disse, né, da empresa que eu conheço que patrocina viagens ou que paga a inscrição, também acho que é uma forma de motivar a prática. E outra coisa que tem sido feita também é fazer acompanhamento com um profissional qualificado, oferecer, como o Capriotti também tinha dito, para correr, né, precisa ter um profissional qualificado para orientar,
para que não tenha lesões, né, para que ele possa também ter um bom desempenho na corrida, né? Uma coisa que, por exemplo, me incomodou muito quando eu era moleque, que eu estava na escola, né, no ginásio, é que tinha algumas coisas que a gente aprendia, algumas coisas que nós aprendíamos, mas que não nos explicavam para que servia. Então, era muito desestimulante. Agora, quando explicam para a gente, né, que se você aprender aquilo, entender aquilo, olha onde você vai chegar. Então, às vezes, falta isso também, mostrar aonde você pode chegar, porque é isso que vai criar compromisso, estímulo, porque qual o benefício de fazer uma coisa que você não entende o ganho que você vai ter e você nunca teve essa educação, né? Então, acho que falta muitas vezes isso, né? A pessoa fazer aquela atividade ou fazer qualquer coisa que ela faça, porque ela sabe onde ela quer chegar, né? A gente fala, no mar, a viagem mais perigosa não é a tempestade, é aquela onde você não sabe onde você vai chegar. Porque essa viagem você está à deriva, né? Você não sabe onde vai chegar. É isso aí. Eu só queria, eu acho muito legal isso, né, de metas, de objetivos, né, que vocês estão tratando aí, porque na corrida, na maratona, isso também é muito presente e é fundamental, principalmente na corrida de longa distância e principalmente na maratona. Ninguém faz uma maratona de cara, né? Ninguém acorda um dia, sai da cama e fala: eu vou correr 42 quilômetros hoje, me deu vontade. Não é assim, não é? Ninguém faz isso. A pessoa primeiro precisa correr 5 quilômetros, depois ela passa para os 10 quilômetros, aí ela eventualmente vai fazer uma São Silvestre, os seus 15 quilômetros, aí passa para meia maratona, faz algumas meias maratonas, para depois chegar aos 42 quilômetros e, quem sabe, até uma ultramaratona, mais do que os 42 quilômetros. Mas para você cumprir essas etapas todas, né, que são as pequenas metas, você precisa se organizar, você precisa ter ali um planejamento para poder fazer isso. E chegar aos 42 quilômetros, também não basta sair da cama, calçar o tênis e ir treinar, né? Você tem uma série de coisas que gravitam ali ao redor desse planejamento de treino que te fazem chegar aos 42 quilômetros. Então, é cuidar da sua alimentação, ter uma conversa detalhada ali com o seu treinador para saber por que naquela semana você está fazendo aquele tipo de treinamento, ir para a academia, fazer o seu trabalho de musculação, sabendo que se você não fizer aquilo, provavelmente a dor lá no quilômetro 35 vai ser bem maior. Então, essa figuração que a gente usa no esporte, que muitas vezes a gente traz para o trabalho, né? A gente carrega isso para o trabalho, a gente tem metas que precisam ser cumpridas no nosso trabalho, essa linguagem figurada do esporte que está no nosso dia a dia do trabalho, ou mesmo no nosso dia a dia da família, né? A gente tem metas a cumprir com a nossa família que muitas vezes são parecidas com o nosso treinamento, que acabam nos estimulando, né? E quem conhece isso, quem tem a oportunidade de conhecer isso, e é isso, Rose, as empresas precisam estimular mais essa prática. Não adianta só dar o ticket para a pessoa ir para a academia. Eu acho que muitas vezes para a empresa é importante, é fundamental que ela crie um ambiente também que motive isso. Porque o ticket para a academia é só um pedaço desse processo todo, né? O esporte ele tem muitas outras etapas, muitas outras fases que passam também pela academia, mas que envolvem outros aspectos. E a empresa, onde a gente passa a maior parte do nosso dia, ela tem que estar inserida nisso também. Ela precisa entender, compreender que o papel dela é fundamental, porque um funcionário que está motivado, que está praticando uma atividade física, essa pessoa, em tese, ela desfruta de uma saúde melhor, ela vai produzir mais, ela vai abandonar menos o trabalho, afastado por problemas médicos. Então, acho que essa consciência que muitas empresas precisam ter e precisam desfrutar disso e, principalmente, dividir com as pessoas, né? E é isso que eu procuro passar também no meu programa no Fôlego, né? Nesses 12 anos que eu apresento o Fôlego na Rádio Bandeirantes, eu já perdi aí as contas e quantas pessoas a gente impactou com a mudança no estilo de vida. Eu proponho sempre isso, né? Deixar o sedentarismo, deixar os hábitos ruins, os vícios de lado e abraçar o esporte, né? Abraçar a atividade física.
E acho que isso também é um estímulo constante no dia a dia, porque não adianta eu também ficar ali semanalmente, né, uma voz solitária, se depois ela chega lá no trabalho, chega no emprego, e aí tem lá o amigo que não está cuidando da alimentação, o outro que só quer saber de fumar, o outro que não quer saber de exercício. Eu acho que isso é uma coisa coletiva, não é? Essa coisa precisa fazer parte de toda a sociedade para a gente poder começar a virar um pouco esse jogo aqui no Brasil também. Vocês sabem que vocês conversando gostosamente como estamos, me veio à cabeça algumas palavras que eu queria comentar com vocês. Assim, a gente falou, o SESC usa muito alguns termos e que se encontram com alguns que vocês colocaram aqui nessa conversa, né? Um desses termos é o tal do envelhecimento ativo. Quando falamos do envelhecimento ativo, a gente está falando de uma série de conceitos, de incrementos durante o dia a dia. A prática da atividade física, a permanência nessa prática, a melhora na alimentação, o convívio social, às vezes até incluir atividades voluntárias dentro da sua rotina. Vocês falaram também de algumas outras questões que me levantou uma questão para a educação para a convivência. E aí eu queria só para levantar mais uma bolinha para vocês conversarem. Nós três já saímos da faculdade há algum tempo, mas volta e meia a gente está envolvido em algumas pesquisas, mas eu não me recordo de instituições que estimulem os seus alunos a esse tipo de conceito, a esse tipo de pensamento. Porque das várias faculdades e cursos que existem, a gente está falando de administradores também. E quando esse administrador virar um gestor de uma empresa, ele tem que ter essa consciência desse olhar para o funcionário que, com a prática regular da atividade física, com uma melhora na sua qualidade de vida, com relações sociais melhores, mais resolvidas, tudo isso é benefício para o funcionário. E quase não se gasta muito com isso. Então, eu queria que vocês talvez me levantassem algumas questões de por que a gente não trabalha isso nos cursos. Por que a gente não ouve falar para um gestor que vai acabar de se formar, que ele tem que investir no funcionário para este lado social, para esse lado do desenvolvimento da atividade física, ou para o lado da gestão da saúde do funcionário? Por que a gente não escuta falar de políticas voltadas a este olhar dentro das empresas? Eu espero estar falando para poucas empresas, porque as outras tantas eu gostaria que já fizessem esse tipo de ação. O Beto levantou algumas ideias, a Rose trouxe alguns complementos, o próprio Capriotti também completou. Então, por que será que a gente não vê isso de uma maneira mais ampliada? Já que a gente falou no início dessa cultura esportiva para baixo, minimizada, e a gente vê ainda dentro de empresas gestões pouco participativas com esse olhar na saúde do funcionário. Eu posso dar um chute aqui, viu? Porque eu não tenho um embasamento, nunca fiz uma pesquisa para saber, mas eu tenho uma intuição. O brasileiro, a mentalidade, a gente não faz nada com planejamento no Brasil. Nada. Eu estou cansado de fazer palestra de planejamento, porque sem planejamento a gente não viaja. O Brasil não tem essa cultura de se antecipar ao acidente. A gente quando vê, o verão chega, começa as enchentes, todos os anos acontece a mesma coisa. Isso o que é? Falta de planejamento, né? Os eventos no Brasil eles se repetem há décadas e a gente assiste a mesma coisa. E essa é uma questão cultural do Brasil, de não ter um olhar sobre aquilo. Pô, vamos antecipar o acidente, vamos antecipar o erro, vamos planejar melhor, né? Começa a alimentação. O brasileiro se alimenta muito mal e a cada ano pior, né? E a gente sabe que uma má alimentação gera milhões de problemas, né? Então, uma pessoa que se alimenta mal também não pode fazer esporte
adequadamente, ela não vai fazer esporte adequadamente se ela não se cuida. É porque é um olhar imediatista. O brasileiro tem nessa cultura as coisas, a gente não olha para o futuro. Não existe um plano, falar, olha, daqui a 20 anos a gente quer chegar aqui, a nossa sociedade. E isso envolveria tudo que a gente está falando e muito mais, né? A questão da saúde, do bem-estar, lógico. A primeira coisa é o corpo da gente, né? Nós somos agentes, né? Sem o nosso corpo, nada acontece, né? E quando você fala de corpo físico, né, você fala de saúde mental também, emocional. As nossas relações melhoram quando a gente tem saúde emocional. Mas é muito difícil você ter saúde emocional se você não tem saúde física, se você come mal, se você não faz esporte, quer dizer, o organismo está em desequilíbrio. Então, é, é, é até difícil falar uma coisa dessa, mas a solução é tão simples, porque se a gente começar do simples, a gente vai ter um desenvolvimento muito maior, né? Começar pela base, pela estrutura, né? Ter uma vida regrada é uma coisa simples de fazer, só que é tanta distração nesse mundo, né? Eu vejo assim, a gente tem hoje as redes sociais, essas coisas, elas distraem as pessoas do básico, das relações simples, das relações amorosas, de amizade, sabe? A pessoa, muitas vezes uma pessoa está conversando comigo e fala, eu estou com dor de cabeça. Eu aprendi com uma pessoa que 80% das dores de cabeça é falta de hidratação. Aí eu faço uma pergunta, você tomou água hoje? Puxa, esqueci. Quer dizer, eu não estudei na escola, em uma escola, e a minha professora, o meu professor, quando eu era jovem, falou, olha, nós vamos aprender sobre como se hidratar, nós vamos aprender como respirar. Gente, se hidratar e respirar são as funções básicas de um corpo. Então, se a gente não começa disso, é muito difícil, né? Para quem corre, respiração é o eixo fundamental, né? Se você não souber respirar no esporte, para quem faz uma maratona, você não vai correr 10 quilômetros, né? Então, eu sou assim um pouco simplista na minha maneira de ver as coisas, de que as soluções, elas são muito simples. E são pequenas coisas que a gente poderia fazer que iam trazer grandes resultados, né? É que é você aprender a cuidar do teu corpo de forma bem óbvia, né? Bem, uma pessoa que não toma água, que só toma refrigerante, uma pessoa que respira mal, uma pessoa que come mal, essa é a base de tudo, né? Ela vai ter um emocional desequilibrado e assim por diante. E aí o que acontece? Quem são os nossos gestores, são os líderes? Sem preconceito nenhum, mas vai para Brasília e vê a forma dos corpos físicos dessas pessoas. É muito desequilíbrio. Porque você olha, não é porque eu preconceito contra gordo e magro, não é isso, não. É porque você vê claramente na forma, no gesto, na leitura corpórea dessas pessoas, um desequilíbrio enorme. E são essas pessoas que fazem a gestão do nosso país. Quer dizer, elas chegaram num ponto da carreira delas que elas têm uma responsabilidade enorme sobre milhões de vidas, mas que nos hábitos pessoais delas são totalmente desequilibrados e você não pode esperar que as soluções e as ideias da gestão dessas pessoas seja de forma equilibrada, conscienciosa, né? Porque a gente primeiro tem que fazer com a gente. E essa é uma regra universal. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo completamente, Beto, e até acrescento, já que a gente caminhou um pouquinho para esse lado, né? Eu acho que aí a gente passa também muito na questão da educação, que a gente vai começar a virar esse jogo quando a gente começar a virar a educação no país também, né? Porque as pessoas com informação, as pessoas orientadas, elas vão começar a perceber a importância disso, né? De você ter uma rotina de atividade física, de você cuidar do seu corpo,
de como você faz isso de maneira saudável e não precisa ser dispendiosa. Quando a gente fala em cuidar disso, você não está falando em gastar mundos e mundos de dinheiro, né? É possível que você se cuide também um pouco dinheiro. Então, eu acho que quando a gente olhar aqui no Brasil para a educação de base mesmo, né? Com outro olhar, com uma outra visão, quando a gente começar a formar gerações verdadeiramente educadas e informadas, acho que a gente vai começar a virar um pouquinho desse jogo também, a gente vai começar a colocar lá em Brasília pessoas melhores do ponto de vista físico, né, de outros pontos de vista também, para cuidar direitinho do nosso país, né, em todos os aspectos físicos, econômicos, educacionais. Então, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer. A gente tem uma ultramaratona aqui no Brasil a percorrer, não é? Para consertar algumas coisas né? que estão estruturalmente problemáticas, né? Que são historicamente problemáticas, mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca e acho que a gente vai conseguir encontrar isso, tomara aí que num futuro breve, né? Você vê que desculpa te interromper, Rose, mas é só o comentário. Quando a pessoa, vamos dizer, deixa de cuidar de si, é uma certa forma de corrupção, porque nós recebemos um corpo físico perfeito, né? Veja a máquina humana como ela é maravilhosa. E a pessoa, quando desistiu dela, de uma certa forma, ela se corrompeu. Então, às vezes eu olho a corrupção que a gente assiste aí nas televisões, ela é um reflexo de todas essas pequenas corrupções de todos nós, né? No nosso dia a dia, em várias formas, né? Quando o Beto falou a respeito da gestão, né, do planejamento, eu concordo com ele que as empresas elas correm sempre atrás do prejuízo, né? Assim, o investimento com saúde dentro das empresas acaba ficando sempre para o fim, né? Há sempre outras prioridades e essa não é uma prioridade em geral. Mas o que a gente tem visto também é algumas mudanças. Recentemente houve uma discussão, né, das normas, uma rediscussão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que pesam muito para as empresas, né? Geralmente as empresas visam acatar essas normas, né? O que não é certo, a gente vê em outros países que quando você quer fazer uma atuação, uma ação de promoção de saúde, você não necessariamente precisa ter uma norma que te guie para essas ações, né? A norma é mínima, as ações que a gente tem que fazer vão muito além dessas normas, mas o que me motiva a acreditar que vai haver mudança é que eu publiquei recentemente um artigo para avaliar o perfil dos fisioterapeutas que atuam na área de saúde do trabalhador. E fiz uma pesquisa com esses profissionais. O Brasil é o país que tem o maior número de fisioterapeutas nessa área no mundo. E a pesquisa mostrou que esses profissionais eles avaliam risco. Eles avaliam qual é o risco que esses trabalhadores estão expostos, mas que poucas ações são feitas para melhorar a saúde dentro do trabalho, poucos programas são implementados dentro do trabalho. Quer dizer, quando o Pedro fala de educação, né, o que a gente vê também é que os profissionais, seguindo uma legislação que antes olhava só para qual é o risco que aquela atividade ocupacional tem, sem se preocupar em pensar o que eu vou fazer de fato para melhorar a saúde dos trabalhadores, esses profissionais estavam seguindo o que a empresa compra, né? O planejamento dela, porque ela quer seguir uma norma. Com a nova normatização, vai haver um olhar para a gestão da saúde. Eu tenho acompanhado vários webinars a respeito do assunto e eu tenho ficado muito feliz de ver que nós vamos sair de avaliar o que está ruim, de avaliar o que causa danos à saúde para fazer gestão. E o que eu tenho visto também, eu represento o Brasil na Associação Internacional de Fisioterapia, na área de saúde do trabalhador. E nos últimos anos, o que a gente tem visto em função do aumento do número de
de doenças, né, como obesidade, hipertensão, diabetes, né, doenças crônicas não transmissíveis, que a gente costuma chamar. Essas doenças, elas têm causado muito custo, o Capriotti falou isso, né, muito mais barato você cuidar da saúde, traz menos custo para as empresas, para a sociedade, do que gastar com a doença. E esses órgãos internacionais, assim como quando a gente olha, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os propósitos, né, que as empresas também têm implantado, né, tem muitas empresas, tenho que dizer, aqui no Brasil, que têm trabalhado por esses objetivos, né, e um deles está relacionado a esses aspectos da saúde, né, de melhorar a saúde da população. Então, eu vejo que há uma mudança. E nós, na Unicid, nós temos, desde a graduação, a gente tem o cuidado de olhar, mesmo para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que estão doentes, que não só o nosso trabalho de reabilitação resolve para a vida dela, né? Para ela ter independência, que a gente tem que orientar a prática de exercício além da terapia, que isso é uma atividade muito importante. Então, eu vejo mudança e espero mais mudanças, né, ao longo dos próximos anos, porque eu acho que isso depende, com certeza, depende da educação das pessoas, ainda falta muito, nós precisamos avançar muito, mas acho que nós estamos fazendo muito. Acho que temos pessoas, temos políticas públicas, né, temos bons profissionais que conseguem contribuir com esses avanços. Acho que é importante que a gente avance. Gente, eu estou com um pedaço da música do Renato Teixeira, chamada Transformação, que eu quero ler para vocês, porque esse trecho da música diz muito sobre o que nós falamos, sobre o que nós acreditamos e sobre aquilo que trabalhamos arduamente para fazer valer a pena. Ele diz assim: eu não sou mais quem você conheceu. Não existe mais em mim os velhos tempos. Não diga nada, pois tudo é assim. Todo caminho tem mesmo um fim. Transformação para poder existir. Não estranhe. Claro que a gente está falando de que hoje eu sou a soma de todos aqueles que fui durante toda a minha vida, a tal da memória corporal, né, Beto, que você diz, nosso corpo tem uma memória. Então, é só para a gente fazer puxar um lado poético desse talentoso músico do Renato Teixeira, que nos compôs isso num tempo que nós talvez não tivéssemos toda essa discussão como estamos tendo. Sensacional, Beto, Rose e Capriotti. Adorei essa conversa e as contribuições que vocês fizeram. Acredito que muito do que foi dito acrescentará reflexões e provocará mudanças de atitude na vida daqueles que nos acompanham e acompanharão. Quero aproveitar e agradecer muito pela participação de todos vocês e pedir que deixem suas falas finais indicando onde os que nos ouvem poderão saber mais a respeito do que foi apontado por vocês. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui nessa conversa, um prazer conhecer vocês, Beto, Capriotti, que eu acompanho também, né, os seus comentários. Então, uma alegria para mim estar aqui. As minhas pesquisas eu realizo na Unicid, na Universidade de Cidade de São Paulo. Eu dou aula na Unicid, infelizmente nesse momento não estou na Unicid, mas quem quiser me acompanhar a divulgação dos trabalhos, das publicações, é só me seguir no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Eu tenho lá, eu costumo divulgar as pesquisas, faço comentários das minhas pesquisas, e no site da Unicid a gente também tem um espaço na pós-graduação, né, de acesso de informações de todo o currículo do professor. Então, meu currículo está lá com todas as minhas 47 publicações científicas, né? E, além disso, eu vou ter alguns eventos ao longo desse ano, né? Alguns congressos que eu vou participar, e um deles é da Associação Brasileira de Ergonomia, da ABERGO, onde eu vou estar fazendo uma discussão lá no evento da ABERGO.
e outros eventos, né, de pesquisa aqui no Brasil, mesmo que virtual. Tá? Muito obrigada, é uma grande alegria. Bom, eu quero agradecer a todos por esse encontro. Foi uma surpresa para mim conhecê-los e saber que tem pessoas assim tão legais fazendo trabalhos, cada um na sua área. Eu não sou uma pessoa desesperançosa, ao contrário, mas quando a gente encontra pessoas positivas e construtivistas, assim, é sempre muito bom. Eu sempre me identifico com isso. Então, foi um prazer, Capriotti, prazer, Rose. E Pedro, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado a sugestão do meu nome. E é muito fácil, eu estou em todas as redes sociais, né? Beto Pandiani, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tumblr, meu Deus do céu, que vida louca é essa. Mas o que eu tenho feito é publicar regularmente, quase todos os dias, textos, diários, fotografias, tal. No meu YouTube tem uns 40 filmes, entrevistas, dá para ver muito sobre a minha vida como velejador. Muito obrigado. Bom, eu quero finalizar dizendo que é possível me encontrar também diariamente na Rádio Bandeirantes, onde eu apresento ao meio-dia, junto com o Neto, o programa Donos da Bola. Eu também estou nas transmissões de futebol, pré e pós-futebol na Rádio Bandeirantes, e aos domingos no programa Fôlego, programa que está há 12 anos no ar, onde eu trato de corrida de rua, atividade física, saúde, qualidade de vida. Então, todos podem me encontrar nesses caminhos e, claro, nas redes sociais também, Ricardo Capriotti no Facebook, @ricapriotti no Instagram, no Twitter, LinkedIn também, todas as redes sociais aí eu estou diariamente ativo. E finalizar deixando um recado para quem está nos acompanhando aqui. Eu tenho dito isso desde o comecinho da pandemia e acho que isso pode resumir também um pouco daquilo que nós tratamos desde o início dessa nossa conversa. Acho que a gente vai sair. A pandemia não tem nada de positivo. Quando a gente atravessa uma pandemia, a gente não pode dizer que há algo positivo numa pandemia, mas eu acho que a gente pode extrair lições de uma pandemia, e acho que uma dessas lições que a gente vai extrair depois que a gente ultrapassar isso tudo, depois que a gente deixar esse pesadelo para trás, é de que as pessoas vão compreender ou devem compreender que se a gente mudar alguns pequenos hábitos do nosso cotidiano, a gente pode poupar a nossa saúde e pode ganhar em qualidade de vida. Acho que muita gente tem percebido que perdeu a vida, um parente querido perdeu a vida, talvez por uma comorbidade que poderia ter sido evitada com uma mudança de hábitos, né? Então, aquela pessoa que infelizmente perdeu a vida para a Covid-19 por causa de uma pressão arterial elevada, por causa de uma obesidade, por causa de um problema cardíaco, talvez com uma mudança de hábitos, com uma mudança na sua rotina, no seu cotidiano, a gente pode começar a virar esse jogo. Então, acho que o recado que eu queria deixar aqui é para a gente olhar para a gente, cuidar da saúde, mudar um pouquinho aquilo que você sabe que não está bacana aí no seu dia a dia. Em Santo André é um prazer muito grande. Valeu, gente.